Eu não acredito que o Liverpool acabou de ganhar este jogo. Aos 88 minutos eu pensei que o Liverpool ia perder pontos. Aos 90 mais 8, um miúdo que eu nunca vi na vida, 16 anos, Rio, faz o seu primeiro gol de sempre na Premier League no seu primeiro jogo. Para dar 3 pontos ao Liverpool em St. James Park depois de toda esta história com o Isaac. Meu Deus, que jogo. Incrível. Dos melhores jogos do ano vai ser garantidamente. Vamos falar disso. 3-2 em St. James Park. O Liverpool 2 semanas seguidas a sacar 6 pontos quando podiam ter sido 2. Mas é disto que os campeões são feitos. Eu não estou aqui para criticar esse tipo de... essa forma de ganhar pontos, não é? Obviamente. Eu diria que em termos do que foi o jogo jogado, o Liverpool não mereceu propriamente esses 6 pontos, mas a verdade é que os conseguiu. E tenho que estar feliz com o resultado, apesar da performance, das duas performances, porque temos aqui jogadores que são novos no plantel, temos aqui coisas. É o que o Salah disse, é uma nova equipa, de certa forma, em muitas das formas como eles vão jogar, em muitas das formas como se vão mexer, e principalmente para o Salah é muito diferente não ter um jogador como o Trent do seu lado direito e ter agora. Pronto, o Frimpong lesionou-se, mas vai ser o Frimpong e foi o Szoboszlai ontem que teve um grande jogo. Uh, Como deram um bom feedback no último episódio do quadro tático que eu vou voltar aqui a usar, acho que o Newcastle se apresentou mesmo muito, muito, muito forte. Apesar de todas as dificuldades que têm tido na época de transferências, é uma equipa que nós sabemos que é muito, muito organizada. Em casa é mesmo muito complicado com o 12º jogador, porque se há uma prova que há um 12º jogador, St. James Park é uma prova pura disso. E o Newcastle, quando joga em casa, principalmente nestes jogos grandes e com toda a história que vinha neste jogo com o Isaac, o 12º jogador foi mesmo muito importante, principalmente quando acontece o que acontece com o Gordon, já vamos falar disso. De qualquer forma, foi assim que o Newcastle se apresentou. Nada de surpreendente, sinceramente. Eu só acho que há aqui uma coisa que. Eu acho que o Eddie Howe é mesmo muito bom treinador, mas acho que há uma coisa que ele vai ter que modificar aqui eventualmente, que é. O Gordon é mesmo muito bom, mas o Gordon não pode jogar no meio. Eles têm que jogar com ponta de lança. E há um jogador que entra eventualmente neste jogo e que marca um gol para o Newcastle, não é? Depois já vamos falar dele também. Mas eles precisam de um ponta de lança, obviamente, enquanto não há Isaac. E esta situação do Isaac tem que ser resolvida porque quem sofre mais com isto é o Eddie Howe e a equipa do Newcastle em si, não é? Porque primeiro não tem um jogador para substituir. Portanto, vender, livrarem-se dele ou voltar a incluí-lo na equipa é o importante. Portanto, isto tem que ser tomada uma decisão e ser feito o mais depressa possível. Porque o Newcastle dominou a maioria do jogo. Até com 10 jogadores. A maioria do jogo foi chances do Newcastle, infelizmente. Temos logo nos primeiros 15 minutos 2 ou 3 bolas do Elanga e do Barnes para o Gordon. E não é que o Gordon seja mau jogador, não é. Mas o Gordon não é um ponta de lança. É um jogador que ele é que tem que ser o criador, ou então ele tem que trazer de fora, dos lados, das alas para dentro. E ele jogando no meio não consegue fazer isso e não é um jogador propriamente fisicamente possante para lidar com um Van Dijk e um Konaté. Mas pronto, o que acontece, toda a gente sabe, o Gordon é expulso, perdeu completamente a cabeça. Isto tem tudo a ver com o que se está a passar entre Liverpool. Também já sabemos que o Gordon já tinha uma certa aversão ao Liverpool desde que jogava no Everton. Mas pronto, o Gordon é expulso antes no intervalo. E as pessoas pensam logo, está 1-0 para o Liverpool. Acabou. A verdade é que o jogo acabou. Mas não. Obviamente o Newcastle acaba por fazer isto. E vai ter que jogar com. O Elanga tem mesmo muitas pernas. O Barnes acabou por ter um jogo mais fraquinho. Acho que ele até está um bocado fora de forma. Mas pronto. Depois o que assusta aqui nesta equipa. Isto é dos melhores meio-campos da liga. Físico, técnico, raçudo. Tem tudo. São mesmo muito completos todos. Todos sabem defender. Todos sabem atacar. Todos, todos são bons a progredir com a bola. Todos são bons a passar a bola. Não são os melhores em nada, mas são muito bons em tudo. E E então o Bruno Guimarães é um jogador mesmo soberbo. E eu acho que se o Newcastle não perde o Tonali e o Joelinton durante este jogo, até poderia ter não perdido o jogo, mas pronto, também sabemos que se calhar nem sequer deveriam ter chegado àquilo que chegou ao empate. De qualquer forma, o Newcastle encontra-se a perder 2-0 no início da primeira parte. Logo, é aqui que marca o gol. E, obviamente, 2-0 contra 10. Difícil para o Newcastle, não há hipótese, não é? Mas lá está o que eu falei antes: 12º jogador. E Bruno Guimarães acaba por fazer. Eventualmente isto acontece. E é este jogador
que é sinceramente o único ponta de lança que tem, porque perderam o Callum Wilson em termos de contrato, foi para o West Ham, e temos o problema todo do Isaac, não é? E isto é o único jogador que consegue jogar no meio. Portanto, este jogador, por mais que se calhar o Eddie Howe não confie nele a longo termo, tem que ser titular neste momento. Enquanto não for encontrada uma solução para o caso do Isaac e não arranjarem outra ponta de lança, tem que ser o Ozil a jogar aqui. E ele acaba por fazer então o 2-2 aos 88 minutos e um fã da Premier League, um fã de futebol, está... Uau! O que é que acabou de acontecer? Este gajo entra do nada e salva o Newcastle para tirar um ponto contra o campeão de Inglaterra. Mas não. Porquê? Porque esta equipa nunca desiste. Nunca desiste. É ridículo. Duas semanas seguidas, 6 pontos, 2 golos nos 90 para cima. Já vamos falar do menino, obviamente. Mas há aqui alguns jogadores que eu quero falar de Liverpool, porque em termos de performance, eu acho que eles parecem mais desorganizados do que o ano passado. Também faltam alguns jogadores. Na primeira jornada faltava o Gravenberch, que voltou. Mas hoje faltou McAllister e teve que jogar o Curtis Jones. Não que o Curtis Jones seja mau, e tem alguns lances muito bons neste jogo, mas é um jogador que às vezes demora muito para decidir, para tomar decisões. E quem sobra é quem está do lado dele. Neste caso, o Kerr ser um jogo muito fraquinho também, mas acho que é mais defensivo e acho que ele não está a ser muito bem utilizado pelo Arne Slot. Pelo menos não da forma como era utilizado no Bournemouth, que era um jogador que corria o corredor todo. Mas agora ele está a ser pedido para vir para o interior e isto não é o jogo do Kerkens. O Kerkens é um jogador muito explosivo, muito bom na ala, muito bom no cruzamento, muito bom no 1 para 1. E é complicado assim para ele, mas eu acho que também é uma questão de se habituar. Queria dar um shoutzinho aqui também ao Szoboszlai, posto fora de posição hoje. Que jogasse tanto a lateral direito como quando sai o Wirtz e ele passa para aqui outra vez, para a sua posição normal. Já que estamos a falar do Wirtz, não é? Obviamente as pessoas já estão, ei, o Wirtz, ganda flop, 120 milhões, 130 milhões por isto. Pessoal, acontece. Obviamente o Wirtz é um grande jogador. Ele tem mais do que provas dadas de que é um grande jogador. Era o melhor jogador naquele Leverkusen. Não estou a dizer que é o melhor jogador neste Liverpool, até porque não mostrou nada nesse sentido ainda. Mas também não vamos fingir que ele teve jogos tipo 3 em 10, não é? Teve jogos, eu diria average, mid. foi mediano. Não foi horrível, não foi incrível. Está lá. Mas acho que é uma questão dele se habituar. Mas realmente foi muito importante no fim do jogo quando o Wirtz sai. E o Szoboszlai vem para aqui, até porque o Szoboszlai tem muita importância no último gol, né? Mas este menino que eu vou pôr aqui, vamos tirar o Gakpo, que foi ele que saiu. O Gakpo teve um grande jogo também, não estou a criticar. Eu acho que as críticas que o Gakpo recebe é ridículo. Parece que quando se fala de Liverpool e no plantel que eles têm agora, se fosse para substituir alguém, eles precisavam do extremo, o Luís Dias saiu. O Gakpo é ridículo. O Gakpo, os 2 jogos, ele é dos melhores jogadores do jogo, sinceramente. Obviamente ele aqui sai e o menino que entra, o Rio, eu não quero dizer mal o nome dele, mas Ngumoa, 16 anos, estreia na Premier League pelo Liverpool. Estreia na Premier League e pelo Liverpool, em St. James Park, na pressão de estar a empatar 2-2 contra menos 1. E o menino, este menino, é uma jogada toda incrível no fim do jogo, né? Mas o trabalho do Szoboszlai, deixando a bola para o meio, ter a coragem de deixar a bola passar para um menino de 16 anos, poder finalizar aos 90 mais 8. Que jogo! Que jogo! É incrível. Outro jogador que temos que falar é o Ekitike, é muito bem. 3 jogos pelo Liverpool, incluindo a Supertaça, 3 golos, 1 assistência. Está mesmo muito, muito bem. Parece integrado na equipa. Salah, por mais que ele esteja desaparecido 90 minutos, basta uma chance, não uma chance, e ele vai sacar um gol ou uma assistência, e foi o que aconteceu outra vez. Porque se nós fôssemos a ver a performance do Salah hoje, não, não era mais um 5 em 10, sinceramente. Ele foi invisível o jogo, até aos 90 mais 8 o Salah é absolutamente invisível. Mas 90 mais 8, bola no Salah, vem para aqui, vamos afastar aqui estes, tirar daqui o Ekitike. Szoboszlai está aqui, bola para o meio, deixa passar por entre as pernas do Szoboszlai.
E a finalização de primeira do menino é ridículo. Portanto, em termos de jogos, vamos ter esta época. Isto pode ser dos melhores jogos que vai haver, sinceramente. Eu sei que ainda é muito cedo, apenas segunda jornada, mas o jogo teve tudo. Teve entradas a este século, mas no início do século, tipo aquela agressividade, aquela raça. Isso é jogo do Newcastle, né? Ainda cima com jogadores como o Dan Burn, como o Botman. Tirar aqui o quadro, já falei do que queria falar. Mas teve tudo, teve vermelhos, teve praticamente agressões. Eu acho que o Gravenberch também não devia ter ficado no campo. Principalmente o Gordon tem que ser expulso. Eu percebo a entrada, principalmente depois de ver a repetição, a forma como ele entra com os pitões na zona do joelho, até baixa a meia do Van Dijk. Mas o Gravenberch aos 7 minutos também, nossa senhora, eu não sei se ele deveria ter ficado em campo. De qualquer forma, teve mesmo tudo. Teve mesmo tudo, foi um jogo incrível. Tem o momento final, não é? Em que uma equipa saca uma vitória. Antes disso, tens outro momento que poderia ter sido o final, que é o empate do Newcastle com menos um jogador aos 88 minutos, tendo estado a perder 2-0. Temos a forma como o Bruno Guimarães puxa a sua equipa, grande capitão, sinceramente. E para um jogador brasileiro estar em Newcastle, e parece mesmo que ele quer estar lá, ao contrário de certos jogadores. Um, a entrada do Gordon, os golos, a forma como os golos são feitos, aquele jogo direto, não é jogo tipo Arsenal, tipo City, em que é controlar, 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 andar com a bola à volta da área, bola à volta da área, procura espaços pequeninos, procura movimentos curtos. Não, é bola no defesa, bola para a frente, golos. E foi isto que aconteceu. O jogo foi incrível. Foi um jogo incrível. E no fim do ano, se este for considerado o melhor jogo da época, eu não me admiraria, sinceramente. Porque lá está, teve mesmo tudo. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um gosto, de seguir, de partilhar com os teus amigos, deixar a notificação dos sininhos, está bem? Não custa nada e se não gostares do vídeo, podes sempre deixar podes sempre deixar de lado, está bom? Muito obrigado e até uma próxima.